Como detectar um falso profeta? Eu sou o pastor Elias Soares e estou aqui para a gravação de mais um vídeo para trazer importantes informações para você. Nós vivemos numa onda de muitas falsas profecias. Isso não é de hoje. Se você ler, por exemplo, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, você verá que uma das marcas dos fins dos tempos, do princípio de dores, é que surgiriam muitos falsos profetas. Isso é uma realidade na época de Jesus e nos nossos dias. E parece que essa epidemia está se proliferando cada vez mais. Porque o que está surgindo de falso profeta não é brincadeira. Diga-se de passagem, um moço chamado Romilson Ferreira, que há poucos dias profetizou que Jesus voltaria no dia 16 de abril. Baseando-se em alguns cálculos, ele chegou à conclusão de que essa era a reta final. Jesus voltaria no dia 16 de abril. Agora, o que eu não consegui entender é porque, tendo ele a certeza de que Jesus voltaria no dia 16 de abril, fez um novo vídeo e monetizou o vídeo. Ora, se ele tinha tanta certeza assim que Jesus voltaria, por que monetizar o vídeo? Vai levar o dinheiro para onde? Você entendeu? Então, a bem da verdade, parece-me que essas falsas profecias têm uma outra finalidade, até porque essa não é a primeira vez que ele lança essa profetada. E fora ele, tem muitos outros por aí, né, que se intitulam Cristo, que vivem dando essas profetadas, não somente sobre a volta de Jesus, mas profecias de todo tipo. Infelizmente, esses falsos profetas sempre têm os seus seguidores e seguidores fiéis, que mesmo vendo que a profecia não se cumpriu, ainda assim continuam seguindo e muito mais, ficam até contra a gente, falam mal da gente e ficam do lado do falso profeta. Bom, vamos ver aqui como detectar, então, uma falsa profecia. Em primeiro lugar, a palavra profeta, só a título de recordação, a palavra profeta vem do hebraico, navi. E navi significa literalmente aquele que fala no lugar do outro. A missão do profeta qual era? Diametralmente oposta à do sumo sacerdote ou do sacerdote. O sacerdote pega a causa do povo e leva até a Deus. O profeta, ele ouve de Deus e entrega para o povo. Portanto, o profeta é aquele que tinha a função de ver mais longe, porque ouvindo de Deus ele tinha que trazer a mensagem para o povo. Então ele tinha que ter uma mensagem preditiva, uma mensagem de alerta para o povo. Mas esse profeta, ele era um homem de Deus, isso nos moldes do Antigo Testamento, um homem escolhido por Deus para ser profeta. Inclusive havia escolas de profetas, como é o caso de Samuel, ali em Ramá. Havia muitos filhos dos profetas, como foi no caso, por exemplo, de Eliseu. Havia muitos profetas. Só para você ter uma ideia, quando Elias pensou que ele era a última bolacha do pacote, ou a última Coca-Cola do deserto, o que é que Deus disse para ele? Elias, igual a você, eu reservei 7.000 joelhos que não se curvaram perante Baal. Portanto, eram muitos profetas. Os chamados filhos de profeta, dos profetas, eram os discípulos dos profetas. Então havia muitos profetas de Deus, homens de Deus, mas também havia, já no Antigo Testamento, muitos falsos profetas. E nos nossos dias, como foi profetizado pelo Senhor Jesus, como foi denunciado por Paulo, também continua esta sequência de falso profeta. E eu deixo uma mensagem de alerta para você. Cuidado, cuidado com a falsa profecia. Cuidado com o falso profeta. E aqui o Senhor Jesus nos dá pelo menos 3 características para você detectar um falso profeta. E eu quero começar com Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20. E eu quero que você me acompanhe. Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20. Olha só, a primeira maneira de você detectar um falso profeta é pelos frutos. Veja bem, ó. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós
vestidos de ovelha. Você olha assim, é ovelha. Mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então veja bem, como é que você vai conhecer? Vai conhecer pela profecia dele, pela sua maneira de viver. Diz que é profeta de Deus, mas é um carnal, é um abominável. É alguém que o Senhor quer vomitar, porque não é frio e nem quente. É lobo devorador com pele de ovelha. E outra, a profecia dele, na verdade, não se cumpre. Olha o fruto maior do que esse, a profecia não se cumpre. É mau fruto, é árvore ruim, não pode produzir bom fruto. Portanto, sede simples como a pomba, prudente como a serpente, porque ele, é só na manha do gato, sapatinho de algodão, como diz o cantor lá, sapatinho de agudão, né? Pisando bem maciozinho, com aquela fala mansa, mas é lobão, viu? Segunda característica, quando a profecia está em desarmonia com a palavra de Deus. Exemplo, em Mateus 24:36, o que é que está escrito? Daquele dia, referindo-se à volta de Jesus, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, isso quando ele estava aqui nos dias da sua carne, mas unicamente o meu Pai. Agora o camarada chega profetizando o dia que Jesus vai voltar, que Jesus revelou o dia que ele vai voltar, como já teve outros profetas profetizando várias datas aí, né? Para 1823, depois 1824 e outro 1914. Gente, é tanta profetada. É fruto amargo, é fruto ruim. Então, por esse fruto que ele produz, pela sua maneira de viver, você vai saber que é profeta falso. Você está detectado, Pip, 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 pip. Tem que deixar a lâmpada amarelinha piscante, no piscante, tá entendendo? Amarelo piscante. É falso profeta. E então o profeta que profetiza a volta de Jesus, Jesus não voltou? Gente, camarada, profetizou acho que 4 ou 5 vezes a volta de Jesus. E os seguidores ficam ali alisando ele. Não, fique em paz, meu irmão. Profetizou, alguns dizem que não, ele não é falso profeta. Espera um pouquinho. Profetizou já várias vezes, não se cumpriu? Você vai dizer que ele ainda é um profeta verdadeiro? É falso profeta, sim. Não tem que alisar. Não dê crédito, não tenha medo dele. Mas infelizmente, gente, eu não sei quem é pior. Se é o falso profeta ou se são os seus seguidores. E por último, como é que você pode detectar um falso profeta? Quando a profecia não se cumprir. Quando a profecia não se cumprir. Deuteronômio 18, 20 a 22, ficou até redundante. Como é que eu não citei o texto? Deuteronômio capítulo 18, versículos 20 a 22. Olha só. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Você já pensou se Deus continuasse com esse mesmo procedimento? Bom, já não teria a quinta profecia, né? Na primeira já ia. Mas Deus é tão misericordioso. E se disseres, agora tem um falso profeta aí que o fim dele, você viu lá, né? Cortar e mandar no fogo. O corte que vai fazer é Deus, viu, gente? E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Como? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. E lá no Novo Testamento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele disse, olha, que fale 2 ou quanto muito 3 profetas, e os outros
julguem. Tem gente que diz que não é para julgar não. Deixa eu ver onde é que está escrito isso. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem, Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Aqui não é o Espírito Santo que está sujeito ao profeta, mas os espíritos dos profetas. O Senhor quer ordem na sua casa. Aquele monte de profeta, tudo falando um monte de coisa de uma vez só. Meu Deus do céu. Portanto, estão aqui essas dicas para você não cair na falsa profecia. Analise, está profetizando a volta de Jesus. O que Jesus prometeu para você já cumpriu? Coisas que Jesus disse na sua palavra já se cumpriu? Não. Então não tenha temor. Um monte de gente aí profetizando, porque esse camarada aqui é o anticristo, porque esse aqui é o Gog e Magog. Gente, é tanta coisa hoje em dia que só a graça de Deus. Bom, espero ter contribuído. E vocês estão vendo aqui as nossas literaturas, caso você queira, o nosso kit promocional, Perguntas Difíceis de Responder, volume 1, 2, 3, 4 e o nosso dicionário de palavras com quase 1.200 páginas, tudo de 840 por apenas 430 com frete grátis. 0 operadora 11 9 4901 6633, 0 operadora 11 9 4626 3000, vai ficar aí, ó. Frete grátis para todo o Brasil. Para todo o Brasil, isso. Minha filha está me lembrando aqui. Frete grátis para todo o Brasil.